Estamos começando mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, que é uma ação de extensão desenvolvida pelo grupo de pesquisa Sujeito Implicado, que é ligada ao Departamento de História aqui do Centro de Ensino Superior do Seridó, que é um centro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui na cidade de Caicó. Né? Eu queria destacar que essa ação é feita em parceria com o Departamento de História, aqui do SERES, né? E também com o Programa de Pós-Graduação em História do mesmo curso. Além disso, tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na nossa PROEX aqui, a quem eu agradeço. E também agradeço ao grupo de discussão, que é o público interessado que assiste a essas entrevistas, acompanha, comenta e se encontra mensalmente para compartilhar as impressões, as ideias sobre essa temporada, que é especial, porque é uma temporada dedicada aos 50 anos do curso de História. Né? Nós estamos aqui recuperando memórias e afetos ligados aos 50 anos do curso de História, que é comemorado nesse ano de 2024. Eu agradeço aos interessados e interessadas que participam do grupo, se encontram com a gente, assistem às entrevistas, o que é muito importante numa ação de extensão que tem um caráter de história pública também, né? É importante que a gente tenha esse retorno e possa ouvir quem assiste aqui às entrevistas. A nossa convidada de hoje é a professora Joelma Tito, que é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? É egressa do curso de História, formou-se aqui no SERES em Caicó, no curso de História, né? Atua, como eu disse, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, atualmente no campus de Currais Novos, e é doutora em História pela Universidade Federal do Ceará, e aceitou participar desse projeto. Então, eu quero começar agradecendo muito e dizer muito boas-vindas, Joelma. Obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço, Evandro, pelo convite. E, assim, o SERES, ele faz parte, né, de um momento muito especial ali na minha vida, na minha formação. E, para mim, é uma honra estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigado. Para nós também ter você aqui. E eu vou colocar a primeira pergunta, que vai justamente nessa direção do propósito desse projeto, que é recuperar as memórias do curso a partir de quem fez essas memórias, né? E se relaciona com elas. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre o seu ingresso no curso de História, né? Você falasse um pouquinho desse contexto de entrada na graduação em História do SERES, quais são as memórias, as lembranças sobre professores, amigos, colegas, enfim. O que você destaca dessa época e também as oportunidades que o curso abriu nesse processo formativo ou logo depois para você, né, na sua construção da carreira. Evandro, inicialmente, a entrada no curso de História talvez seja uma realidade um pouco diversa da que a gente tem hoje. Quando eu ingressei no curso de História junto com a minha irmã, nós duas entramos, né, no mesmo ano. Basicamente, somente nós duas entramos na universidade naquele ano, naquela turma de terceiro ano do ensino médio. Né? Então, entrar no curso de História em 2002, né, 2003, eu entrei em 2003, era uma experiência diferente, talvez, não sei, né, mas diferente, talvez, do que a gente vivencia hoje. Né? Por quê? Porque era o significado de você acessar o ensino superior. Né? Então, de você passar de fase, de alguma forma, de você ir construindo a sua jornada no rumo correto, mas num rumo que não era necessariamente acessível para a maioria. Hoje, obviamente, né, tem toda uma política no meio de tudo isso, tem todo um processo de expansão do ensino superior. Hoje a gente tem esse acesso muito mais facilitado, muito mais ampliado, e que bom que é assim. Né? Então, primeiro é isso, né? O ensino superior era um sonho, né? E para muitos distante. Né? Acessar o conhecimento era alguma coisa que não estava disponível, né, para todos. Né? E se hoje ainda não está, pelo menos nós temos sim uma possibilidade muito mais real de que esse acesso aconteça. Então era um evento, era um acontecimento. Então ali na escola você vai receber uma série de lembranças, né, de que esse estudante ali chegou ao ensino superior. Né? Então a minha primeira memória é isso, é a memória de uma conquista. Entrar no SERES, entrar no curso de História, foi uma conquista. E eu entrei num curso que me interessava bastante. Né? Desde o ensino médio eu sempre tive interesse por História, embora as minhas notas em matemática fossem melhores, mas afetivamente eu sempre tive interesse na área de História e na área de comunicação social.
como conhecia pouco, né, até os programas de assistência estudantil, para mim foi simples escolher, porque não tinha outra opção dentro daquilo que eu queria, né, a única opção era história aqui em Caicó, ou se eu fosse para Natal, não sabia que havia, né, possibilidades, na verdade desconhecia totalmente, seria ou comunicação social ou história. Então a história foi uma opção mesmo, né, dentro das possibilidades financeiras, né, estruturais, né, econômicas, mas também geográficas, aquilo que o servidor ofertava naquele momento. Né? Então, foi uma conquista. Entrei num curso que me interessava bastante, talvez pelos motivos errados, porque né, qual acesso à história que a gente tem na adolescência? Né? Na época, você tem, sei lá, documentários ou filmes que trazem uma dimensão mais romântica, ou até de grandes eventos, né, épicos. Então, isso nos traz, né, enquanto adolescente, né, já faz um tempo adolescência, mas enquanto adolescente, lembro que me trazia uma experiência com a história, isso me interessava. E aí, quando a gente entra no curso mesmo, né, quando a gente vai para vivenciar o que é a história, né, e aí as coisas mudam de lugar, né, a gente é deslocado e eu acho que você tem uma formação mais ou menos do mesmo período, o início dos anos 2000 ele é marcado muito por uma crítica a uma história dos grandes eventos, né, que obviamente na historiografia é uma crítica que vem lá da década de 20, final da década de 20, mas os anos 90 para mim era uma descoberta, eu estava fazendo a Revolução Francesa na historiografia, mas não era francesa, era seridoense. Né? Então, assim, era algo novo. Eu nunca tinha ouvido falar em escola dos análises, né? Eu nunca tinha ouvido ou pensado sobre o que é uma fonte, né? Ou o que é o tempo histórico. Né? A gente tem acesso à história antes, né, dessa consciência historiográfica que o curso constrói, né? E o curso tanto o curso A Vivência no SERES como as vivências posteriores, do ponto de vista da formação, me trouxeram, né, a consciência de que a história é uma escrita, de que a história é produzida, né, mas antes disso a gente quer a narrativa, a gente se interessa pelos eventos, né, pelos acontecimentos, e isso não é um conceito ainda. Então, eu tenho uma memória de formação no sentido desse deslocamento. Né? Eu tenho uma memória, né, das pessoas que fizeram parte dessa formação. Então, a professora Regina Celli, o professor Iranilson Buriti e outros professores, sobretudo o professor Joel, que me acompanhou durante toda a trajetória, foram fundamentais para que eu pudesse ler determinados textos, para que eu pudesse conhecer, né, determinadas leituras ali do fazer historiográfico. Então, assim, foram pessoas ali fundamentais, porque trouxeram, né, agregaram, né, a um capital mesmo bibliográfico. Então, tenho memórias bibliográficas. Li Bloch, Mark Bloch no começo dessa formação, né, como nunca. Inclusive, eu li a versão portuguesa, que era muito árida para que uma pessoa, né, com 18 anos pudesse acessar, mas ao mesmo tempo foi importante ali para a gente entender que a história não são aquilo que nós somos acostumados a ver, né? Uma história dos grandes homens, você até um pouco lugar comum aqui, mas é porque isso era o lugar lá nos anos 2003, dos grandes homens, dos grandes fatos, mas que a história são processos dos homens no tempo. Então, isso faz parte da formação inicial, dessa memória da leitura do Mark Bloch, né? E vai perpassar toda a minha vida formativa, né, até o doutorado. Essa perspectiva de que existem processos, né? Enfim, então eu tenho memórias também. Morei na residência, né, na residência universitária, e a realidade também era outra. A residência universitária feminina ficava distante, não era tão distante assim, mas não ficava dentro do campus, então tínhamos os deslocamentos, tínhamos as conversas no sol de Caicó até chegar à base de pesquisa ou ao laboratório de informática ou à biblioteca. A biblioteca não era onde hoje é,
né? A biblioteca era ainda ali próximo ao Labordoc, onde continua sendo o Labordoc, não sei exatamente o que funciona lá hoje, e temos memórias importantíssimas da biblioteca, porque eram os cafés da tarde com Onilda, que era bibliotecária, não sei se Onilda ainda está no campus, acredito que não, ela deve ter se aposentado, né? Já faz aí pelo menos uns 20 anos, 19 anos, então ela já deve ter se aposentado, mas que foi uma figura ali, que não é uma figura acadêmica, mas que foi uma figura importante para a gente sentir esse pertencimento àquele espaço do campus, né? E a gente foi construindo várias amizades também, obviamente, algumas dentro do fazer, enquanto estudante de história, no laboratório, né, no Labordoc, então eu lembro de Gracineide, lembro de Rosenilson, né, outros na sala de aula, né, outros na residência universitária, e assim a gente foi construindo uma rede de contatos, né, em que fizeram parte pessoas que traziam essa dimensão acadêmica, mas nem só de dimensão acadêmica vive a nossa formação, né? Então, pessoas que trouxeram e que agregaram bastante, né, aí na construção da minha jornada. Muito bom, muito bom. É bacana ouvir assim, porque egressos e egressas do curso, porque a gente vai vendo a construção de uma rede mesmo, assim, né, que é de trabalho, é profissional, mas é de afetos também. Você mencionou nomes de professores que também estão participando do projeto, né, que deram entrevistas para o projeto. As mudanças estruturais dos séries, a nova biblioteca, o Labordoc, que já não é mais, provavelmente, no lugar onde você referenciou, porque prédios novos, reúne, enfim, todo esse contexto que é um pouco posterior, né? Mas a gente está aqui reconstruindo. É importante ver a universidade também, a universidade mudando e o acesso à universidade também mudou, né? Foi um ponto importante que você destacou também. Eu sou muito contemporâneo, eu entrei em 2002 na graduação, e essa é a experiência mesmo, via vestibular, era a realização Isso. do sonho, era muito difícil, né? Então, Como... a primeira oportunidade é entrar na universidade, né? Você perguntou quais são as oportunidades. Então, o primeiro passo foi entrar na universidade, porque dentro daquela minha realidade não era o comum. E aí entraram lá em casa duas, né? Então, isso já era ainda mais impressionante ali dentro daquele contexto. Hoje, as experiências são outras. E você falou sobre oportunidades, você me perguntou, eu acabei nem falando delas, né? Porque são muitas as memórias, né, que a gente tem Sim. do curso e também da formação das pessoas, enfim, dos espaços. Mas a partir do momento em que a gente entra na universidade, é necessário entender quais são as possibilidades ali para além da sala de aula, né? E assim, dentro da universidade eu pude iniciar, por exemplo, uma prática docente através das atividades de monitoria, não é? O desenvolvimento de pesquisa nos projetos de iniciação científica, inclusive aquela atividade que vai dar, que eu vou dar seguimento no mestrado, ela justamente começa no processo de iniciação científica, que é o trabalho com os negros do Riacho, e aí a gente vai ter a oportunidade até de falar mais um pouquinho sobre isso, mas a experiência de iniciação científica que eu tive junto com o professor Joel foi no sentido de que o professor Joel estava chegando ao campus, né? Ele já tinha desenvolvido ali a pesquisa de mestrado dele com os Filhos da Lua, né? Aquele trabalho dele muito bonito, inclusive nos Lençóis Maranhenses, e ele estava chegando ali, conhecendo o Seridó e tal, e houve um casamento ali de ideias, né, e a possibilidade de desenvolver a pesquisa com a comunidade. Então, a iniciação científica, digamos que construiu essa base, né, sobre a qual vai assentar a minha formação mesmo, assim, foi fundamental, com todas as suas, obviamente, todas as suas não é uma experiência perfeitinha, né? A gente está aprendendo ali, a gente está errando, a gente está ajustando, né? Então, com todas as suas idiosincrasias, né? Mas foi uma experiência fundamental. A oportunidade de participar de eventos, e participar de eventos entenda-se sair, se deslocar, conhecer.
é uma oportunidade importante, né, para a gente se inserir nessa rede que faz parte do mundo acadêmico. A construção dessas redes, né, que possibilitaram o mestrado e depois o doutorado, elas se constituem a partir da pesquisa e a partir da participação nos eventos, porque você vai ter acesso a pessoas, a ideias também que formatam e que ajustam o seu trabalho, né? Pessoas que leem e que podem oferecer um olhar diferente sobre o seu trabalho. Então, o SERES foi a primeira oportunidade, né, foi entrar no SERES. Depois a gente prospectou e teve a sorte também, não é a sorte, mas a gente teve o apoio e a estrutura ali naquele contexto, com todas as dificuldades que tínhamos, porque era o primeiro ano, como eu falei, né, do governo Lula, então a gente tinha ainda muitos resquícios daquela era privatista do governo FHC e o investimento estava começando a chegar. Então a gente tinha menos bolsas, não existia PIBID, inclusive eu acho que hoje é a residência pedagógica, não é isso? Tem PIBID de residência, tem 2 programas Ou agora. seja, ampliou ainda mais, né? Então, não havia PIBID na época. Então, se tem uma dificuldade que eu percebo, né, olhando, talvez uma oportunidade que eu não tive, olhando a minha formação, é justamente esse ponto frágil no ensino de história, porque a gente não tinha nenhum tipo de incentivo também. Não é? Então, me parece que o PIBID ele significou essa mudança e essa possibilidade desse estudante, desse egresso, efetivamente exercer a licenciatura num espaço de ensino que não seria o ideal, porque a minha formação ela foi muito focada nesse espaço de ensino ideal, que é o espaço universitário. Né? E aí, esse espaço você tem a pesquisa, esse espaço você tem a possibilidade de exercitar a pesquisa na sala de aula, então você tem um contexto até controlado. O ensino médio é uma outra realidade, né? São outras questões e é fundamental que se fomente realmente projetos que estimulem ou que promovam, né, a parte da docência para além da parte da pesquisa. Então, a minha formação ela foi muito focada na pesquisa e no trabalho universitário, não é? E tem um contexto que justifica isso. Hoje, me parece que existem mais possibilidades do ponto de vista do fortalecimento dessa formação para o ensino. Até houve uma separação, na minha época, a gente tinha dupla habilitação, que era bacharelado de licenciatura, então houve uma separação, você aumenta ali a carga horária, não é, para estágio, né, essa parte de prática docente. Então, me parece que houve uma mudança, mas na minha época era muito focado nesse aspecto da pesquisa. Perfeito. É interessante porque isso tem aparecido em várias entrevistas aqui nessa temporada, essa questão do ensino que tinha, de fato, a nossa formação, a minha também, tinha uma questão do currículo também, né? O currículo não valorizava um espaço maior para as práticas de ensino como hoje valoriza. De fato, os programas não existiam, PIBID não existia isso também, não tinha programas que incentivassem, né? Política pública, assim, de valorização do ensino, né? Da educação e tal. Então, é um contexto. É importante que também fique um registro para quem agora está ingressando, ver com que os tempos eram outros e alguns problemas foram sanados por diversos caminhos, né? Outros problemas apareceram, mas enfim. E também outro ponto importante que você destacou a iniciação científica, que eu valorizo muito também na minha experiência e de fato, faz uma diferença grande, né? Essa possibilidade da iniciação científica. E você mesma disse que encaminhou você depois para a pós-graduação. E eu queria colocar a próxima pergunta nesse sentido mesmo, para a gente falar um pouquinho sobre as suas pesquisas, porque você se forma, se gradua nessa dupla habilitação, como você falou, da licenciatura e do bacharelado ainda nesse contexto, aqui no curso, e depois você vai para Fortaleza, vai para a Universidade Federal do Ceará fazer sua pós-graduação. Você trabalhou com 2 professores também que têm vínculo aqui conosco, 2 professores muito importantes, né? Lá da UFC, da universidade, o professor Eurípides Funes e o professor Francisco Regis Ramos, né? Dois pesquisadores assim, muito importantes, com
com uma contribuição importante para nós aqui também. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre essa experiência, sobre os trabalhos que você desenvolveu no mestrado e no doutorado, como foi essa experiência da pós-graduação, trabalhar com esses professores, enfim, ouvir um pouquinho sobre as suas pesquisas mesmo de pós-graduação. A experiência na UFC, na Universidade Federal do Ceará, ela foi construída ali desde a graduação mesmo, né? Joel, que foi meu orientador e foi uma figura assim central na minha formação, ele tinha ali a própria formação dele foi, né? Ele era egresso da UFC, do mestrado da UFC, então até a perspectiva, eu não pensava em fazer mestrado em outro lugar que não a UFC, né? Porque me parecia que era não sei se era organizado assim na minha cabeça, mas hoje eu vejo que era muito óbvio que fosse lá pelo objeto de pesquisa, né, que a gente tinha construído ao longo da formação ali na graduação, pela própria pela construção da orientação, né, com Joel, então me parecia um caminho muito certo, né? E eu via também, e hoje eu percebo isso, que a UFC ela poderia contribuir até na minha formação historiográfica, no sentido de que na época, né, lá em 2003, 2005, né, que é basicamente quando eu estou fazendo o curso, 2006, o curso de História, havia assim mais leituras que traziam aquela perspectiva do pós-moderno ou da questão Foucaultiana, e eu sempre quis conhecer outras coisas, até porque Joel também trazia um pouco disso, né? Então Joel trazia muito Michel de Certeau, que não é só aquela questão do discurso, tem as práticas, né? Enfim, e a UFC ela era uma oportunidade para eu conhecer um pouco mais a história social inglesa. Então eu lembro que isso para mim era importante, né? E também Eurípides era um orientador adequado ali, né? Ele era um orientador que poderia contribuir bastante, porque ele pesquisou também comunidades quilombolas, né? Então, primeiro que entrar na UFC foi um projeto mesmo, assim, teve até um nível de consciência. O doutorado não, mas o mestrado sim, né? No sentido de que eu entendia aquele espaço acadêmico como sendo importante ali, tanto para compor as questões da minha formação teórica, mas fundamentalmente para o desenvolvimento daquele tipo de pesquisa. Veja só, Evandro, a pesquisa com comunidades quilombolas, ela não é tão comum da forma como a gente estava trabalhando, né? A gente não estava trabalhando com comunidades ditas históricas, a gente estava trabalhando com aquelas comunidades que foram reconstruindo-se enquanto quilombolas, porque elas perderam esse vínculo em algum momento. Né? E a gente está num contexto em que a gente não está trabalhando com necessariamente as fontes escritas como sendo a base. Né? A gente está trabalhando com fontes orais, então havia uma dificuldade mesmo, assim, né? De afirmação desse tipo de trabalho como um trabalho de história. E eu senti isso muitas vezes. Né? E até no mestrado em alguns momentos também, porque você vai ter linhas diferentes ali na UFC, mas eu senti várias vezes a dificuldade e a necessidade de afirmar por que a gente está falando sobre aquilo, né? Que tempo é esse? Que temporalidade é essa que a gente está trabalhando, que ela não cabe numa janelinha de 1920 a 1930? Né? É possível o historiador trabalhar assim ou eu estou fazendo trabalho de antropólogo? Se hoje essas questões elas são bastante bem resolvidas, né? Eu acredito, penso eu, né, que elas são muito mais bem resolvidas, ali elas ainda estavam se resolvendo. Né? Então a gente estava nesse processo. Então a UFC, né, com um trabalho na área de história social, que trazia a perspectiva da história oral, tal, a UFC me parecia um local adequado. E aí o que a gente vai desenvolver, né, a partir do que foi feito na graduação? Na graduação fiz uma monografia sobre os negros do Riacho também, como resultado da pesquisa de iniciação científica. Ali a gente trazia alguns elementos da história oral, mas o objetivo central era mesmo de fazer um apanhado geral
geral, já pensando no mestrado, não é? Um apanhado geral da bibliografia e tal, sobre não só sobre os negros do Riacho, mas sobre a questão do negro no Rio Grande do Norte, enfim. E trazendo também o trabalho do professor Luiz Assunção, né, do Departamento de Antropologia da UFRN, que até ter acesso até iniciar a pesquisa, né? Eu conheci os negros do Riacho apenas a partir dos estereótipos e aquilo me chamava alguma atenção, e depois eu vou conhecer também a partir da leitura, né, feita pelo professor Luiz Assunção, né, em que ele vai mostrar que não é um todo homogêneo, né, que aquele território não é um todo homogêneo, que aquela comunidade tem os seus conflitos, que não é um espaço romântico, né, como a gente vai construindo, né, ou uma imagem negativa. Em Currais Novos, isso é bastante recorrente, essa imagem negativa da comunidade, né, em que haveria uma desorganização, em que haveria uma falta de higiene, em que haveria uma certa violência, né, naturalizada em relação a essa, ou a embriaguez também está presente, ou a mendicância, enfim, ideias que constroem uma identidade não muito positiva da comunidade. Né? E, ao mesmo tempo, a gente começa a acessar ali ainda na pesquisa de iniciação científica a comunidade, né, a partir de outras perspectivas, de uma perspectiva mais acadêmica, de uma perspectiva antropológica, né? Então, a ideia lá do trabalho na graduação era justamente fazer esse apanhado geral e fazer um trabalho, obviamente, com o fôlego de uma monografia, né? Um trabalho muito menos denso. E a ideia na UFC era adensar, né? E adensar a partir de uma coisa que me incomodava bastante, que era o questionamento se aquele era um trabalho mesmo de história. Eu também me questionava, é importante que se diga, se aquele era mesmo um trabalho de história e o que fazia daquilo um trabalho de história. Por isso que o título é O Riacho e as Eras, não é? Porque as eras, a experiência com o tempo, nesse espaço que é o Riacho, no meu modo de entender, a partir da pesquisa, faz desse trabalho um trabalho de história, que não se pretende estabelecer contextos, trabalha com contextos, trabalha com processos, mas a tradição oral ela atravessa contextos, né? Ela atravessa processos, ela tem uma duração diferente, né? E a ideia era trabalhar com essa duração, tá? O Riacho e as Eras, a gente foi construindo assim no sentido de primeiro questionar ou pensar sobre como é que esses moradores de uma comunidade que antes era vista como uma comunidade negra, de pessoas organizadas, e agora passava a ser vista como quilombola, como é que ela vai configurando, reconstruindo através da memória um passado, né? E obviamente, que essa fala ela é provocada pela pesquisa. Né? A gente está perguntando ali a dona Ana, a seu Laurentino, a gente está provocando, né, a esses sujeitos pensarem sobre o seu passado. Né? E aí a gente vai observando que o passado, essas eras, esse tempo para trás, como as mulheres falam, a gente, na comunidade do Riacho, a gente tem mais acesso às mulheres, pelo menos em 2008, 2005 era assim, não sei como está agora, até porque eu voltei recentemente aqui para o campus, né? Então a gente estava desenvolvendo mais atividades em outros campos, e depois veio a pandemia, enfim. Mas a ideia de que esse tempo para trás, essas eras, eram tempos melhores. Né? Era um tempo bom, era um tempo de fartura, era um tempo de chuva. O tempo que esse fundador chega ali era um tempo bom na narrativa. Ou então, para alguns, era o tempo em que você tinha muitas terras e de vez em quando, e as cercas foram diminuindo. Inclusive, hoje, a comunidade do Riacho ela é demarcada por 4 cercas. Nenhuma delas foram construídas ou foram erguidas pelo pessoal do Riacho. Foram erguidas pelos proprietários de terras ao redor. Então, essa narrativa do avanço das cercas faz muito sentido quando a gente olha aquele território, né? Aquelas pessoas esmagadas naquele pedaço de chão. Então, enfim, a ideia da pesquisa e como ela foi executada foi no sentido de pensar
a construção dessas memórias para a gente acessar, talvez, a um espaço antigo ou a uma memória antiga sobre aquela formação. E, né, a formação daquele núcleo familiar, que depois vai construir as suas ramas, enfim, e que vai também gerar algumas divisões internas, né, que faz parte da vida humana, né? Não é de se estranhar que numa comunidade como o Riacho a gente também tenha as diferenciações internas. A perspectiva do trabalho era justamente no contexto ali. Em 2004, a gente começa a desenvolver a pesquisa de iniciação científica. Em 2008, que é quando eu finalizo o trabalho de pesquisa para a dissertação, a comunidade já tinha sido reconhecida como comunidade quilombola. Então, a comunidade também está num momento de transição, em que ela começa a se ver como comunidade quilombola. Né? E isso vai ser importante no nosso trabalho. Né? Então, pensar essas configurações e reconfigurações dessa identidade, que ela está associada a uma dinâmica temporal, foi fundamental para o desenvolvimento do trabalho da dissertação. Né? Pensar a construção dessas identidades que historicamente foram baseadas num não dever ser, né, numa imagem negativa, e como isso vai sendo reconfigurado para que essa comunidade se entenda como quilombola, ou quilambola, ou pirambola, como aparecia, né, nas falas, era importante para o nosso trabalho. Naquele momento, a gente já conseguia ver, por exemplo, uma tentativa de transformar aquele espaço num espaço até meio que turístico, de visitação, uma tentativa, não estou dizendo que conseguiu. Através da inserção de alguns grupos, assim, tentando ensinar as mulheres a fazerem uma louça que seja mais comercial, essas mulheres não aprendendo, né? Então a gente conseguia ver esses movimentos. Eu não vou citar aqui o nome, né, da instituição, porque para a gente não gerar algum problema, mas havia, do ponto de vista do Estado, enfim, essa perspectiva de tornar mais bonitinho. Tanto é que nesse período também foi feita a panela, né, que hoje não existe mais, mas que era uma grande panela gigante que ficava ali na beira da BR-226, convidando as pessoas a irem à comunidade, ou a saberem que a comunidade fica ali. Ou seja, uma perspectiva mesmo de mostrar essa comunidade. Não estou dizendo que a ideia seja completamente problemática, mas ela traz alguns problemas, né, da forma como foi executada, e nem sei se houve consequências maiores. Mas me chamou a atenção que, nesse processo de aprendizagem de uma coisa que elas já sabiam, que no caso não era feito com uma máquina, era feito com as mãos, como se fosse elas modelavam com as mãos, né? Nesse processo apenas uma criança aprende, porque essa criança não tem memórias antigas. Então tem um momento também da nossa dissertação que a gente trabalha com essas memórias antigas, com essas memórias do saber, né? Com como que esses momentos, né, em que essa comunidade, em que essa família, ela se reunia, não é, e produzia a louça ou a louça, é significativo para o sentido que aquele objeto tem, né? Então não foi muito produtivo, não foram muito produtivas as tentativas de transformar essa experiência em algo que é de outra natureza, né? Que é de uma natureza mais talvez estética, a partir de uma estética de quem vem de fora, né? O que espera dessa comunidade. Então esse processo foi importante na construção também da dissertação, porque a gente conseguia ali, de forma ainda muito inicial, obviamente, fazer alguns apontamentos sobre as políticas públicas nesse contexto de transformação da comunidade em quilombo, né? É interessante destacar, Evandro, que só para finalizar essa parte da dissertação de mestrado, que até hoje a comunidade ainda não tem as suas terras regularizadas. Então, me parece que, do ponto de vista político, né, do ponto de vista da construção simbólica, há uma permissão de que essa comunidade seja
chamada de quilombola, mas do ponto de vista da terra a gente ainda percebe algumas dificuldades, né? E isso não vai acontecer apenas em relação à comunidade Negros do Riacho. E sobre a pesquisa do doutorado, porque Negros do Riacho de Nina Rodrigues tem NR, né, no começo, mas talvez essa seja a única semelhança ou não, né? Porque como é que eu vou chegar? Eu estou pesquisando comunidades quilombolas, estou trabalhando com tradição oral. Como é que eu vou chegar até Nina Rodrigues, né? Quando eu estava no final da minha dissertação, eu li aquele livro do Nina Rodrigues, As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. E aí eu me lembro assim que era flagrante uma semelhança entre aquilo que Nina Rodrigues colocava no século XIX, eu acho que o livro é de 1894 ou 96, não lembro, mas enfim, final do século XIX, né? O que Nina Rodrigues colocava em relação à decadência, em relação à inferioridade, toda aquela história que a gente já conhece da Nina Rodrigues, né? Em relação à natureza atávica, dos negros e dos mestiços brasileiros, que aí tem essa origem do negro e no índio, né? E aquilo que se comentava em relação à comunidade na minha infância. Havia uma semelhança, apesar da distância temporal, que aí a gente tem que colocar em contextos diferentes, mas havia uma permanência, né? Havia uma permanência nessa fala. Lá no século XIX, ela se procurava científica, ela se procurava verdadeira do ponto de vista do olhar da razão. Nos anos 2000, ela se dizia verdadeira também, porque era óbvio que a comunidade, né, para o senso comum, era óbvio que as pessoas que faziam parte da comunidade viviam um estilo de vida diferente, e esse estilo de vida não era o ideal. Esse estilo de vida só podia ser porque eles são negros do Riacho. Então você tinha uma naturalização também desse né, uma imagem ali naturalizada de determinados comportamentos destacados como não ideais, né? Então, se pedem é porque são preguiçosos e isso faz parte de uma natureza, né, de ser negro do Riacho, né? E me parece que na perspectiva de Nina Rodrigues era muito lógico ali no século XIX que, ora, se você tem uma civilização e tem um grupo humano que está distante daquelas práticas que você considera civilizatórias, que essas pessoas estão atrasadas, que essas pessoas estão em um tempo anterior. Inclusive, havia um pouco essa perspectiva em relação aos negros do Riacho na minha infância, dessas pessoas que estão talvez num tempo atrás, numa forma primitiva, né? Então, o primeiro encontro com Nina Rodrigues foi justamente nessas permanências, né? De pensar a partir dessa estranha ou não tão estranha assim, coincidência de perspectiva, em que ao longo do tempo, e acredito que hoje você encontra, né, pessoas em Currais Novos que vão manter determinadas versões sobre a comunidade, sobre os negros do Riacho. Não sei se é tão comum quanto na minha época, porque você tem um processo do quilombola, né? Então, mas ainda os negros do Riacho faz parte de uma comunidade extremamente violentamente excluída, tão excluída que a comunicação, né, né, em determinados processos se torna complexa, porque existem formas de defesa ali também, né? Talvez por isso aquela instituição que tentou formar esteticamente as mulheres não tenha conseguido, porque esse processo de exclusão ele é muito acentuado, né, no caso da comunidade. Bom, mas aí a gente se aproxima do Nina Rodrigues, ou da leitura de Nina Rodrigues, por conta dos negros do Riacho. Então, e também, Evandro, falando bem sinceramente, a gente teve, no processo de pesquisa da comunidade, a gente teve a perda de uma das nossas interlocutoras, né, das nossas entrevistadas, que era Tereza. Tereza faleceu, a filha, e ela era uma dos nossos principais contatos lá.
E essa sensação de quando morre um interlocutor é fisicamente complicada, é simbolicamente complicada, emocionalmente complicada, enfim. Então eu decidi naquele contexto que eu queria mudar um pouquinho, porque aí eu teria uma segurança maior, né? Enfim, e isso eu me recordo muito claramente assim dessa decisão. E aí a gente sai do oral e a gente vai trabalhar com outras fontes, né? Sim, o trabalho com os Negros do Riacho, no trabalho com os Negros do Riacho, nós também fizemos uma análise de outras fontes, né? De fontes cartoriais, de fontes de batismo, enfim, para a gente fazer naquele contexto, uma cartografia da comunidade a partir dessas, porque eles apareciam nessas fontes. Jornais a gente não encontrava, enfim, era nessas fontes. Mas voltando aqui ao Nina Rodrigues, então a ideia era pensar, né, essa experiência do tempo, e a gente já havia feito isso na dissertação, não de forma direta, mas a partir do estudo com a tradição oral, mas como essa experiência do tempo ela vai se estabelecendo num notório pessimista do século XIX. Lembrando que o pessimismo é uma categoria temporal. O pessimismo é em relação ao futuro. Sim. Né? Você é pessimista em relação ao que virá. Né? Então, o pessimismo é uma categoria temporal. O Nina Rodrigues trabalhava com várias categorias temporais quando ele vai estabelecer diferenças. Ele não é o único a fazer, né? Mas ele vai estabelecer diferenças entre a marcha da humanidade civilizada e essas sociedades mais atávicas. Ele não é o único a fazer isso, obviamente. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Hegel estabelece dessa forma também, né? Mas a ideia era como é que ele mobiliza essas categorias temporais e o que é que tem de novo, já que ele queria ser original e ele criticava muito a mesmice, uma mímese servil dos intelectuais brasileiros em relação aos modelos europeus, e ele estava ali procurando uma certa originalidade. O que ele traz de novo, afinal de contas, né? Então a perspectiva ele realmente se colocava como um cientista, e só o olhar esclarecido poderia levar a uma profilaxia para o futuro. Então, era necessário compreender o Brasil no presente, ali no presente do final do século XIX e início do século XX, como é que essa sociedade ela vai se formar, sem tentar impor, na perspectiva dele, uma característica civilizada a povos que não são capazes de civilização. Então, ele vai dizer assim: o abolicionismo, quando ele cria uma imagem heróica da figura do negro, ele está emprestando, né, às populações negras uma característica que ela não tem, né? E isso não é bom. Isso não me faz entender o Brasil. Quando os românticos, lá no início do século XIX, estão emprestando uma imagem do indígena, né, e aquela coisa do nacional e tal, eles estão emprestando uma civilidade onde não existe. Bom, só o Nina Rodrigues chega a essa conclusão? Aparentemente não. Qual é o ponto, né? O ponto é que, para Nina Rodrigues, o mal não é exatamente a raça pura inferior. O mal é quando ela se mistura. É a mistura, né? É o híbrido, essa figura torta do mestiço. Esse é um mal. Porque ele junta, né, biologicamente, culturalmente, enfim, psicologicamente, raças com origens muito diferentes. Então, primeiramente, ele é pessimista porque aparentemente ele não consegue criar uma fórmula para impedir a mestiçagem. E ele nem é tão pouco, nem foi, né, tão pouco um grande entusiasta, né, um grande entusiasta da chegada dos europeus aqui, porque ele achava que esse processo de mestiçagem, né, era o cerne, né? O que vai diferenciar, o que ele vai trazer de novo, né, em relação a isso?
ele vai dizer o seguinte, a mestiçagem é um problema para ele, mas existe uma coisa positiva na colonização brasileira, que os negros brasileiros, eles não são aqueles os inferiores, né? A totalidade dos negros brasileiros não é formada pelos bantos, que ele entendia como mais inferior, que você tinha outras experiências, né? Experiência é um termo que eu estou usando. Você tinha outros povos, né, que tinham influência islâmica, né, povos que ele chamava de sudaneses, e que esses povos teriam uma estética melhor, né? Então ele vai trazendo essa ideia e ele tem trabalhos que são importantes, né? Guardadas, obviamente, todas as questões que envolvem a perspectiva, mas o trabalho importante, denso, sobre as práticas, né? Da cultura africana ali na Bahia no século XIX. Então a perspectiva dele é que a mestiçagem é um problema, mas os nossos negros, eles não são os das piores cepas, né? Então ele vai hierarquizando, o processo da Rodrigues é todo de hierarquizar. Ele vai hierarquizando os negros, né, entre aqueles que seriam os mais civilizados e aqueles que seriam os menos civilizados. Sempre, obviamente, tendo como padrão a civilização ocidental, né? Tendo como padrão o Ocidente. Aí a gente vai dizer, o islamismo não é necessariamente o Ocidente, mas é uma religião monoteísta, e isso, para ele, trazia um grau de civilidade, né? Então, o trabalho, o trabalho do doutorado, ele vai tentar justamente pensar essas várias experiências temporais. Aí a gente vai trazendo a dimensão da pesquisa dele, né, desse laboratório racial, né, que ele identificava na Bahia, e como ele vai agenciando categorias temporais para pensar esse outro, vai criando hierarquias, vai estabelecendo assimetrias, vai elaborando padrões, não é porque, no fundo, o que ele tinha, embora ele diga que ele dissesse, né? Parece até um primo próximo aqui, quando eu falo. Mas, embora ele alegasse que não há como analisar o Brasil no futuro, porque você não tem elementos do futuro, né? O futuro estava ali no horizonte dele, assim como um homem moderno, né? Então, a ideia era a gente trabalhar essas várias categorias temporais que fazem parte do discurso, mas também da prática científica. Por isso que em algum momento a gente vai falar sobre a experiência dele no laboratório, sobre a questão da produção dele acadêmica, né, da inserção dele nos eventos, e como isso fazia parte de um tempo veloz da ciência, e que também compunha esse personagem, ou essa figura que era o Nina Rodrigues. Né? Então, esses são os dois, né, os dois pilares da nossa produção, né? O mestrado Os Negros do Riacho, né, que teve uma base construída a partir da graduação, e no doutorado a gente resolve pensar focar na temporalidade a partir da perspectiva de Nina Rodrigues. Muito bom, excelente. Muito interessante o teu arco de pesquisa, Joelma, ao longo da tua formação. Realmente interessante, fico feliz de, aqui por esse projeto, poder te ouvir e também divulgar esse trabalho, né? É um pouco um percurso de pesquisa mesmo, que foi te levando, tem aí os detalhes que levaram você dos Negros do Riacho ao Nina Rodrigues, né? São temas correlatos, embora bastante diferentes. As pesquisas parece que envolveram também trabalhos muito diferentes, assim, métodos diferentes, enfim. Sim. Mas é muito interessante. Fez muito sentido para mim, eu gostei muito de ouvir. Agora, antes de colocar a próxima pergunta, a gente vai dar uma paradinha aqui só para assistir ao vídeo institucional feito pelo Laboratório Humanas aqui do nosso curso, vinculado ao Departamento de História. Preparou um vídeo institucional que conta um pouquinho mais, assim, embora seja breve, conta um pouquinho mais sobre esses 50 anos e sobre o que a gente está fazendo nos últimos tempos por aqui. Logo depois do vídeo, a gente continua conversando com a professora Joelma Tito.
O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá pra cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista Epineme, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Bom, vamos continuar agora aqui, então, a nossa conversa com a professora Joelma Tito. Joelma, queria ouvir um pouquinho você agora sobre a experiência como servidora do Instituto Federal, né? A gente falou muito sobre essas primeira década, sobretudo, do século XX, e os IFs, a federalização desse sistema, né, dos institutos federais acontece em 2008, é uma data importante também. O Instituto Federal é uma instituição muito importante, eu também estou feliz por entrevistar vários egressos do curso que hoje atuam em institutos federais, e eu queria, então, reunir aqui duas perguntas em uma, na verdade, agora. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa experiência, né, como é que você descreve essa experiência de ser servidora do IFRN, e como é que você observa a importância dessa instituição para o desenvolvimento do Estado, que eu acho que é importante também te registrar né, a sua posição sobre isso, e também sobre os projetos que você desenvolve. Qual é a relação do seu processo de formação e desenvolvimento de pesquisa com projetos que você também aprimorou, desenvolveu, já atuando no Instituto Federal? Eu gostaria de ouvir um pouquinho você sobre isso. Por exemplo, um deles que eu consultei quando me preparei aqui para a nossa entrevista, você trabalhou com mulheres em condição de vulnerabilidade social, por exemplo, né? Então, que envolve também uma questão de história oral, enfim. Como é que você articula a sua experiência formativa e os projetos que você já desenvolveu no IF? Evandro, inicialmente sobre a importância dos institutos federais, você destaca muito bem, né? O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, hoje a gente tem 23 campi. Esses campi, eles estão espalhados pelo Rio Grande do Norte, então a gente tem uma capilaridade muito grande, né? Então nós chegamos em muitas comunidades, né? Existe uma opção mesmo do Instituto Federal pela interiorização. Então temos servidores de Pau dos Ferros, agora a gente vai abrir campos em Touros, né? Então o Instituto Federal ele foi uma política importante e continua a ser uma política importante, né, que vai significar, né, a inserção, né, do ensino técnico e tecnológico nos vários espaços e várias cidades e regiões e micro-regiões do nosso estado. Então, assim, eu entrei no Instituto Federal em 2014, no campus Pau dos Ferros, e entrei na condição de técnica administrativa em educação. Essa condição, esse lugar, ele tem sido importante para que eu possa entender vários processos, né, educativos mesmo, porque a minha função ela está associada a processos de formação docente, né? Atualmente atuo como coordenadora de extensão, então me é importante essa discussão, né, da instituição, né, na interlocução com a sociedade. Então, entrei em 2014 e a gente vivia ali, em 2014, um processo de início de uma crise que era política, mas assumiu ali uma justificativa econômica, né? Alguns erros econômicos também ali, há que se
afirmar muito fortemente, mas ela ali em 2014 havia uma identidade na cidade de Pau dos Ferros, onde eu comecei, uma identidade muito forte associada ao Instituto Federal. Essa ideia de que entrar no Instituto Federal, aquela mesma sensação que eu tive quando entrei na universidade em 2003, ela voltou ali em 2014, né, na relação com os nossos alunos. Nessa perspectiva de que o Instituto Federal transforma vidas, de que o Instituto Federal ele tem toda uma estrutura de laboratório, né, a formação dos professores ela é diferenciada, existe uma estrutura também de assistência estudantil, né, muito parecida com a institucionalidade da universidade, né, então há uma equiparação ali, e que isso trazia um sentimento ali em 2014 de pertencimento, né, e de que as pessoas podiam mais, elas estavam ali em Pau dos Ferros, né, mas elas podiam mais, elas podiam ir para qualquer local do Brasil fazer o que elas quisessem. Porque assim, Evandro, o Instituto Federal é uma instituição que forma técnicos e tecnólogos, fundamentalmente. A gente tem licenciaturas também. Mas não só isso. Né, a gente gosta muito de falar que o integrado, que é o curso técnico, é o sucesso do IFRN. É aquele que a gente tem menos evasão e tal. Por quê? Porque ele traz para esse aluno que ainda está em fase inicial de formação a possibilidade dele ser técnico em informática, aqui em currais em alimentos, em apicultura, em refrigeração, mas ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser técnico e ele pode ser o que ele quiser. Né? Então, e ele pode, porque ele vai ter uma estrutura para, de alguma forma, exercitar o seu potencial. Né? E se ele tiver dificuldade de aprendizagem, ele também vai ser acompanhado. Né? E ele também pode. Né? Inclusive, a gente tem aqui o núcleo de apoio às pessoas com necessidades educativas específicas, que é justamente para criar uma estrutura de acompanhamento dos alunos que não seriam os alunos ideais, né? Aqueles alunos que têm uma maior dificuldade de aprendizagem. Então, assim, o Instituto Federal significa, no meu modo de entender aqui, no Rio Grande do Norte, a possibilidade desse acesso a uma escola de qualidade acontecer antes da universidade. E aí você vai ter a possibilidade de escolher se você quer ir para a universidade, para qual universidade você quer ir, porque o Enem hoje permite, né, para qual universidade você quer ir, e se você quer ir para a universidade, porque se você não quiser ir, você pode ser um técnico de informática, com uma formação adequada. Né? Então, assim, o Instituto ele tem uma missão que é muito bonita, Evandro, essa missão mesmo de inclusão. A função social do IFRN ela é inclusiva. Né? E aí a gente tem, e eu participo desse núcleo desde o início, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que tem tudo a ver com aquilo que eu me dediquei em termos de formação. Né? Então, quando eu entro em 2014 no IFRN, até hoje, né, faço parte do NEABI, né, e a partir do NEABI a gente consegue desenvolver ações de extensão, de pesquisa. Né? No Campus Santa Cruz, nós desenvolvemos ação de extensão com escolas, né, do entorno ali. O Campus Santa Cruz fica no bairro periférico da cidade do município, né, lá da cidade de Santa Cruz, no Paraíso, e a gente desenvolveu a ação, né, uma ação de extensão junto aos professores e, enfim, pensando em oficinas, pensando em momentos e pensando em discussões que traziam a temática, né, da cultura afro-brasileira indígena, pensando nas questões que envolvem também a legislação e como a gente precisa tornar isso muito mais efetivo. Né? Então, o Instituto ele entrava no sentido de contribuir com seus profissionais, né? E a gente planejava a partir dessa escuta também com as escolas, né? Com os professores, né? Não só escolas no Paraíso, que era uma região, que é uma região periférica lá em Santa Cruz, mas também, por exemplo, numa cidade próxima, ali a Santa Cruz, Lajes Pintadas. Então, a gente tentar promover, não levar a discussão, mas promover a discussão e usar o nosso capital humano e estrutural. Né? A gente tem momentos lá no Instituto também, tanto para atrair esses alunos para o Instituto, mas também para promover, para disseminar mesmo, para criar um momento
propício para que essas discussões sobre a cultura afro-brasileira indígena fossem colocadas, né? Porque no dia a dia, né, dos currículos, enfim, os professores, a gente observa que os professores encontram algumas dificuldades. Então, a ideia nessa atividade de extensão era essa. No NEAB, nós desenvolvemos atividades de pesquisa, por exemplo, sobre a comunidade acadêmica interna. Nós temos uma política de cotas, né, que, assim como seguindo a nacional, né, vai ter um recorte racial a partir de 2012, com entrada em 2013, e aí o nosso objetivo era ver, dentro dessas políticas afirmativas, né, qual era o perfil desse aluno, né, pensar a permanência desse aluno a partir dos nossos dados no sistema, enfim. Então, era uma pesquisa que se baseava ali nesses dados institucionais, né, com o objetivo mesmo de conhecer os efeitos, né, dessa política interna de inclusão, né. As atividades do NEAB permitiram, por exemplo, que na pandemia a gente montasse um grupo ali mais coeso aqui no campus Currais Novos, de professores e técnicos interessados em discutir as questões raciais, interessados em discutir a literatura de Carolina Maria de Jesus. Então, a gente estabeleceu um ciclo de debates, né, e em algum momento essa foi a única atividade que eu desenvolvi, né, naquele contexto ali da pandemia no IFRN, não é? Ou seja, ele ligava, o núcleo estava ligando as nossas ações, que era uma atividade de discussões e tal, que envolvia também um aspecto muito forte de pesquisa, de levantamento de bibliografia sobre as questões que envolvem as relações étnico-raciais aqui no Seridó. Inclusive, fizemos leituras de textos dos séries, né? É importante que a gente possa fazer essa interlocução, né? Então, a gente fez leituras do professor Lorival, leituras de estudos de Helder, né, do professor Helder, que inclusive também foi uma figura importante na minha formação, foi meu professor. O primeiro momento em que eu tive algum tipo de aula de campo foi com ele, né? Aqueles espaços ali de Caicó e tal. Então, a gente vai reencontrando a nossa formação e a gente vai se conectando com talvez uma questão que esteja na espinha dorsal, né, da nossa formação no trabalho aqui no IFRN. Sobre as mulheres em situação de vulnerabilidade, na verdade, a gente tem aqui no campus e no IFRN o programa Mulheres 1000. Né? Houve uma retomada do financiamento desse programa. O IFRN nunca deixou de financiar internamente, então desde 2014, se eu não me engano, falta recurso do governo federal faltava, né, para esse projeto, e o IFRN financiava através da Pró-Reitoria de Extensão. Em 2022, a gente teve um incremento desse projeto, né, com recursos 2023, perdão, 2023 2024, com recursos do governo federal, né? Então, a gente passa por uma nova fase desse programa, que tem como objetivo incluir mulheres em situação de vulnerabilidade social, pensando na questão da empregabilidade, mas pensando também na afirmação de uma autonomia, de uma autoestima, de combate à violência contra a mulher, né? Então, é um programa que ele traz, né, no seu bojo essa dimensão forte, inclusiva, né, em que o IFRN afirma a sua função social, né? Aqui no campus eu estou coordenando, né, esse projeto. A gente está na segunda turma agora, né, dessa nova fase do Mulheres 1000. Como eu falei, a gente nunca deixou de financiar esse projeto. Não, mas é isso, a minha conexão, né, a minha experiência no SERES e a minha experiência na minha formação, trabalho com comunidades, certamente, né, tem um impacto sobre sobre a construção desse contato com essas mulheres, né? A possibilidade de lidar
com um público que está em situação de vulnerabilidade, isso já acontecia, né, na época da pesquisa. Obviamente que agora, com uma instituição, né, por trás ali e com uma política específica, ali eu tinha objetivos de pesquisa, né, e é claro que essa política, essa experiência pode se transformar futuramente em objetivo de pesquisa, mas eu costumo dizer que estou há 10 anos no IFRN, descansando da longa trajetória rápida que eu fiz entre o início da graduação em 2003 e o final do doutorado em 2015. Né? Então, foi tudo muito corrido, inclusive eu adiantei o ensino, a graduação em meio semestre para conseguir entrar logo no mestrado. Então, isso gerou um certo cansaço mesmo, sabe? Um certo cansaço acadêmico interno mesmo, assim, obviamente que a academia não se cansou, quem se cansou fui eu, né? Mas havia a necessidade, e o IFRN entrou num momento importante, de dar uma desacelerada, né? E aí eu estou desacelerando faz um tempo, tenho que voltar a acelerar de novo. Muito bom. Que bom. Eu tenho imensa admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem nos institutos federais. Também tive uma experiência rápida, mas importante, profissional para mim, pessoalmente, foi muito importante passar pelo Instituto Federal, lá no Rio Grande do Sul, mas eu sou um admirador do trabalho que vocês desenvolvem aí. E acho que aqui no Rio Grande do Norte, especialmente foi uma expansão, como você mesmo pontuou, muito significativa, interiorizou, assim, enfim, uma iniciativa importante mesmo. Para a gente terminar a nossa conversa aqui, a última pergunta vai no sentido, que é uma pergunta que a gente faz ao final de todas as entrevistas, que é no sentido de ouvir um pouco, assim, do ponto de vista, né, assim, você como historiadora, né, como historiadora, como é que você olha para o século XXI? Como é que quais são as suas perspectivas ou impressões em relação a esses anos que já, um pouco mais de 2 décadas de século XXI? Como é que você olha para a história, ou para a historiografia, enfim, como você quiser, para os acontecimentos históricos, ou para a historiografia? O que você acha desse conhecimento nesse século XXI? E para fechar mesmo, eu queria uma mensagem sua sobre os 50 anos, né? Estamos falando aqui sobre os 50 anos do curso. Queria uma mensagem sua deixada para o nosso curso nessa passagem. É difícil, né, Evandro, falar sobre a história no século XXI, sendo que houve muita mudança nos últimos anos. A gente teve uma aceleração, né, das transformações do ponto de vista tecnológico. A gente teve uma mudança no status do que é verdadeiro. Lá no início dos anos 2000, discutir sobre verdade, sobre narrativa, parecia algo mais controlado, entende? Hoje é meio movediço, né? É complicado, porque às vezes é necessário afirmar o verdadeiro, porque existe o verdadeiro no sentido daquilo que tem alguma referência na realidade, porque muitas vezes o que não tem referência na realidade, não tem suporte, não tem ancoragem, se estabelece como verdadeiro, como há verdade, como há possibilidade. Então, me parece que hoje os desafios para a historiografia do século XXI e para o historiador do século XXI são muito maiores do que aqueles desafios que nós tínhamos lá no começo da minha formação, porque as coisas mudaram. Né, os regimes de verdade mudaram. Né? Então, assim, naquele tempo era muito simples, a gente questionava o positivismo, todo mundo queria questionar o positivismo, como eu falei, todo mundo queria fazer a sua Revolução Francesa da historiografia, e era muito legal você começar a discutir, não, mas realmente, a verdade depende de um ponto de vista, a construção da verdade depende de um lugar, mas hoje essas coisas, elas é como se fosse um câncer. Existe um projeto de reconstrução dessa verdade, né, que se diz neutro, e que é muito legal, e que as pessoas compram muito facilmente, e que sabe usar as tecnologias, e que sabe usar as mídias, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe, Evandro? Começar, e a iniciativa de vocês é importante, no âmbito de uma história pública, é ocupar esses espaços, é colocar... Às vezes é necessário não usar as metodologias que eles utilizam, mas entender que existe um saber ali,
né, de como engajar, de como construir, né, as pessoas elas ficam colocadas em situação de curiosidade, porque alguém diz, olha, eu vou falar agora tudo que o seu professor de história não queria que você soubesse. Aí você quer saber. É uma estratégia. Eu acho que a gente precisa não se igualar, obviamente, né, com toda a responsabilidade enquanto profissionais da área de história, mas a gente precisa ocupar esses espaços, né? E aí me parece que esse é o grande desafio da historiografia do século XXI, né? Por enquanto ainda estamos perdendo, é importante que se diga, não tenhamos ilusões, né? Mas a gente pode avançar e ocupar espaços, e é uma coisa assim que, para mim, parece o sentido mesmo da história, a gente sair desse espaço meramente universitário. O espaço universitário ele é importante, ele traz para a gente metodologia e compromissos, mas a gente precisa saber comunicar esse conhecimento. E essa não é uma questão assim nova propriamente, mas ainda é uma questão. Né? Então, vamos comunicar, vamos fazer uma espécie de história pública, né? Vamos atuar aí nos institutos federais, vamos atuar nas mídias, vamos atuar, né, em vários espaços, no sentido mesmo de disputar, porque a gente está perdendo, mas vamos disputar, né, essa narrativa. E sobre os séries, não o que eu deixo assim como mensagem é que o séries continue, né? E ele já tinha esse compromisso, com o compromisso de uma formação sólida na pesquisa, né? Sólida na extensão. Você está desenvolvendo um trabalho de extensão maravilhoso, né? É importante esse momento de diálogo, né? Enfim, através de uma mídia que não é a escrita, né? Que não é uma revista científica, mas que é um formato de podcast, e que a gente continue, né, desenvolvendo pesquisa, né, gente? Olha, faço parte também do SERES, e que o SERES continue desenvolvendo pesquisa, né, e com aquela mesma qualidade que a gente verifica ao longo do tempo. Então, espero também que a gente consiga, que o SERES consiga ocupar, através dos seus projetos, através, né, do trabalho dos seus professores, do trabalho dos seus servidores, né, e dos seus alunos, que possa alcançar, né, uma excelência, né, que já vem sendo construída aí pelo menos há 50 anos. Certo, muito obrigado pelas palavras, pela mensagem, pela entrevista. Você falou, né? Eu continuo parte do SERES, mas eu acho que a gente fica mesmo assim, né? O lugar onde a gente se forma fica, especial. Ele fica na gente, a gente fica nele. Exato. Então, é bom assim, né? Eu agradeço muito, Joelma. Foi muito bom conversar contigo, foi muito bom aprender, te ouvir e conhecer mais também sobre o trabalho que você desenvolve aí, ouvir as suas memórias sobre o curso, enfim, foi muito bom. Eu tenho certeza para quem acompanha o projeto também vai ser muito bom. E é isso. Muito obrigado mesmo, viu? Mais uma vez, Evandro, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui um pouco, né, sobre a experiência. Então, eu espero que eu não tenha, né, usado o tempo demais, mas é porque a experiência ela é cheia de nuances, né? Então a gente nem controla muito aquilo que a gente vai colocar, mas foi um momento muito especial para mim. Obrigada. Foi para mim também, foi para nós aqui do projeto, do curso. Não falou demais, falou na medida, foi ótimo. É assim mesmo que é bom, né? Assim, dessa forma afetiva também, como você falou. Eu quero, então, agora só convidar para que quem participa do projeto continue assistindo, acompanhando, divulgando essa iniciativa, sobretudo o grupo de discussão, né, que aqui está inscrito e discute com a gente o projeto, e convidar para que continuem assistindo nas próximas semanas, sempre terças-feiras, à 1h30 da tarde, até o final do ano. Tá ok? A gente espera vocês na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.